E aí, rapaziada? Beleza? Eu tô aqui com o meu café e decidi compartilhar hoje um relato bastante interessante que eu acho que dá pra transformar em uma discussão e reflexão pra todos vocês. Inclusive me ajuda a aprimorar algumas coisas que eu tenho na cabeça. Será que dá pra enriquecer casado? Por que eu digo isso? Aconteceu um caos comigo. Eu tava indo para a região litorânea aqui do meu estado, Rio de Janeiro. Então eu fui pegar um Uber, né? Já que eu queria evitar transporte, né? Aqui o metrô e o trem, final de semana é terrível, não queria passar por esse constrangimento. Então pedi um Uber daqui 25 a 30 minutos e você tá a uma distância de uma praia da onde eu moro. E como o clima tava meio chuvoso naquele dia, eu acabei puxando esse assunto com ele. Logo hoje que eu decido ir pra uma praia, o tempo fecha desse jeito. Ele deu aquela risada, descontraída, começamos a conversar. Eu sempre abro uma discussão com o Uber falando, cara, quanto tempo você tá nesse trabalho? Tá tranquilo trabalhar hoje? Aquela coisa toda. E ele acabou falando um pouco da vida profissional dele. E acabamos então entrando no assunto dinheiro. Como ter tempo para estudar, como ter tempo para investir em nós mesmos. Então, aquela corrida acabou se tornando uma mentoria indireta. Pois é, eu comecei a indicar caminhos para que ele, daquela situação ali, porque ele colocou que é interessado em marketing digital, em trabalhar com a internet, eu comecei a dar alguns insights para ele, começando a falar sobre possíveis cursos, possíveis orientações, caminhos, enfim. Só que chegou no momento da conversa em que, do Neida, ele meteu essa. Cara, tu é solteiro, né? Aí eu parei o que tava falando e... sou. Ele, é por isso. Você fala como se fosse simples, mas irmão, é porque você não é casado. Daí eu parei e mudei completamente a orientação que eu tava dando, porque naquele momento eu entendi qual era o real problema do camarada. Ele estava com dificuldade de dividir o Uber com os estudos dele de marketing, trabalhar na internet, investir num curso, porque ele tinha uma mulher que, segundo ele, é muito consumista. Mesmo ela trabalhando, ele não sabe da onde escoa tanto dinheiro que ela tem que vir. Olha essa ideia. Ela tem que vir e pedir ajuda para terminar de quitar as dívidas que ela fez. Então não sobra nem para ela e não sobra nem para ele no final das contas. E eu, claro, tentando instigar as perguntas corretas, acabei perguntando a seguinte questão. E por que você não consegue dizer não pra ela? Daí ele deu uma parada, deu uma refletida. Cara, complicado. Casado, né? Quer dizer, ele não contra-argumentou, mas também não deixou de ouvir o que eu tinha pra dizer. Ele sabia que esse era o caminho, e eu já sabia a resposta. Eu queria saber se ele entendia o motivo dele não conseguir dizer não para a esposa dele. Senhores, nós homens temos uma dificuldade dentro de um relacionamento. O que é? A monogamia faz com que nós tenhamos o nosso sexo exclusivamente de uma mulher, certo? E nós, como homens, queremos sexo de qualidade e com constância no relacionamento. Eu acho que essa é uma das prioridades do homem. Enquanto a mulher quer uma aproximação emocional e segurança emocional, o homem geralmente quer qualidade sexual com a mulher que ele escolheu. Só que essa exclusividade que esse homem tem com essa mulher também faz com que ela tenha um poder muito grande sobre como o relacionamento vai ser. Porque é o homem que depende mais do sexo do que a mulher dentro do relacionamento. Não tô dizendo que ela não quer. Tô dizendo que o homem precisa mais para ter uma visão saudável de que a sua relação tá caminhando para um rumo saudável. Geralmente o homem, então, define a qualidade do seu relacionamento baseado no quanto de sexo ele tem. Então, como eu entrei na mente desse camarada? Eu sabia o motivo pelo qual ele não conseguia dizer não. Ou seja, sempre que ele estressava a mulher dele com uma negativa, ela fechava as pernas. Essa é a real. Então, para evitar estresse no relacionamento, ele cedia e deixava ela à vontade. Em troca, indiretamente, como consequência desse bem-estar, ela acabava deixando a vida sexual mais confortável. No cartão do camarada tinha conta dela, de Uber, de iFood, de compra de shopping, e ele diz pra mim, cara, todos os meus cartões estão estourados, eu não tenho dinheiro para reinvestir num curso. Qual foi a minha solução depois de ouvir e entender o real problema dele? Senhores, quando você está casado, todo o dinheiro tem que ter um destino predefinido e combinado do casal. Eu poderia dar aquela saída mais fácil e revoltada de, cara, larga essa mulher, ela é de baixo valor, ela não presta.
Mas uma relação real não funciona assim. Se você é um cara de baixa tolerância, você não vai se relacionar com ninguém. Na verdade, você não vai ter nem amigos. Você tem que aturar alguns problemas dos seus amigos e construir soluções juntos. Tornar aquele problema um não problema. Claro, você não pode também controlar a vida de ninguém. Se a pessoa tá do seu lado e acaba te puxando pra baixo sempre, bom, aí você sai. Mas é preciso dar mais chances também, até porque você também, como homem, tem os seus problemas, tem as suas complicações e não é nenhum santo. Vai errar em algum momento e vai precisar dessa colaboração da outra pessoa que tá do seu lado. Então, nesse momento, eu dei uma colher de chá e não dei esse conselho radical que geralmente as pessoas só dão pra vida dos outros. Termine, divorcie ou arrume outro emprego. A empresa não te valoriza, que se dane. Não é assim que funciona a vida. Você tem que preparar um terreno, certo? Então falei, cara, por que você não senta com ela e começa a colocar um destino fixo para o dinheiro que entrar? Diz que você tem um plano e se você não tem, mostre para ela. Porque às vezes os casais têm dificuldade de tocar no assunto dinheiro. Porque é constrangedor, tanto para o homem, que acha que não é o suficiente por conta do ego relacionado à provisão, tanto para a mulher, que se ela for consumista, não quer ver nem de onde está saindo o dinheiro. Então fica essa guerra fria, um sabe que está gastando demais e não fala, e o outro sabe que está perdendo e fica constrangido em dar uma segurada. Então, olha só, R$ 500 que vão entrar por mês vão para o meu curso, independente do que acontecer. Por quê? Porque o meu futuro também é o seu futuro. Eu não quero rodar de Uber para sempre. Então tenho que produzir uma escada e quero você comigo. Vambora? Sem tom de DR, porque geralmente os casais só entram nesse tipo de assunto quando em nível DR, certo? Aí começa a jogar tudo pra fora. Mas aí, nada é resolvido. Tem que ser naquele domingo devagar, naquela Netflix, tá ligado? Você olha pro lado, ela tá tranquila. Você também, você abaixa o volume. Amor, vamos conversar. Eu falei isso pra ele no carro. Foi meia hora de viagem, né? Meia hora de consulta. E eu comentei, fala com ela o seguinte. Tamo junto ou não tamo? Depois de mostrar esse plano. Cara, dificilmente, essa mulher, nesse contexto, vai dizer não. Agora, é possível que lá na frente ela dê para trás? Com certeza. Ela pode começar a gastar de novo, até porque é um hábito dela. Agora, olha que interessante, você já tem um contrato verbal firmado com ela. Sempre que ela der uma mancada lá na frente, você agora pode recorrer a esse álibi do passado e falar, mas lembra que falamos que iríamos reservar esse dinheiro? Vamos diminuir aqui o iFood, você vai cozinhar mais vezes em casa, ou eu cozinho, você cozinha. Vamos reduzir um pouco o Uber, você pega mais metrô, a gente recarrega o bilhete único, não sei. Sacrifício, certo? Mas claro, tem a opção dela. Tanto na hora que você combinar isso, como lá na frente, o que pode acontecer? Ela cortar o contrato, falar, não quero, acabou. O que você vai fazer? Tu tá casado, dentro desse relacionamento. Qual é a segunda tentativa que você pode fazer para, apesar desse ponto negativo dessa mulher que é consumista, você investir na relação? Lembrando que eu estou num contexto aqui em que ela tem vários atributos positivos, e é só esse lance do consumismo é que está afundando o casal. Você lidera pelo exemplo. Aquilo que deveria ser um combinado, agora é apenas um aviso. Você não pede permissão a ela para economizar. Você simplesmente o faz. E quando ela perguntar, por que você não liberou o dinheiro de novo esse mês? Por que você não me ajudou financeiramente esse mês de novo? Lembra que eu fiz um plano e você não queria entrar na jogada? Então, o meu plano está seguindo, só que agora eu estou fazendo por mim. Eu estou separando esse dinheiro que eu dava para você, que tá as suas dívidas, agora estou jogando na minha educação. E é aí que entra a maior provação do homem. Ela vai começar a ficar estressada, o seu sexo vai diminuir, porque você tem uma negativa nela, certo? O sexo vai diminuir de qualidade, já que para a mulher o sexo é muito emocional. E você vai ter algumas DRs, ou até mesmo uns gelos que você vai receber ao longo do processo. O que é isso? É uma desintoxicação. Ela era uma viciada em consumir. Ela era a parte negativa da vida financeira do casal. E vai tentar, com a vida sexual, te manipular. Mas é aí que você vai manter-se resiliente. Mesmo você sendo um cara bom e fiel, sabendo que não vai pular a cerca. Mas você vai manter-se firme. Quando o seu plano começar a dar certo, certamente ela vai querer embarcar.
Porque ela sabe, no fundo, apesar desse ar de criança mimada e birrenta, que você tá correto. E vai começar a seguir você. Porque, infelizmente, algumas mulheres só embarcam em planos quando eles começam a dar certo. Não apostam no começo, querem manter o status quo. Mas quando você arrisca, no caso desse amigo do Uber aí, e investe num curso, no começo desacredita. Mas depois, caramba, ele realmente está decidido. Acho melhor eu engatar. Quero ser aquela que vai estar do lado desse cara quando ele vencer. Agora, depois dessa aprovação, se ainda assim ela mantiver com terrorismo emocional, te boicotando e etc., aí é strike 3. Perceba quantas barreiras teve antes do divórcio, término ou separação. Orientar a vida das pessoas não é baseado em extremos. É preciso ter responsabilidade sobre as opiniões que damos ou orientações que damos. Essa conversa de Uber, que virou uma mentoria de praticamente meia hora de papo retíssimo, rendeu muitos insights e eu tenho certeza que agora ele tem um ferramental na cabeça dele para mudar completamente a visão que ele tem de relacionamento. Devíamos ter mais conversas entre homens sobre assuntos relevantes. Mas felizmente temos aqui canais como esse e tantos outros para refrescarmos daquilo que importa na vida de um camarada. E aí, senhores, daria outra orientação? Seria menos tolerante? Seria mais radical em alguns aspectos? Coloca a sua opinião aí sobre essa mentoria guiada, literalmente guiada, né, no volante, dentro aqui do meu Rio de Janeiro. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Um abraço, curta aqui, compartilhe esse relato, vai abrir a mente de muitos homens. Até a próxima.